Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Estava em Atenas, a cidade estava cheia de ídolos. Paulo ficou totalmente indignado, profundamente indignado. Por isso, discutiu na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esta tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. O que acontece aqui, gente? Paulo começa a pregar. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Você está vendo, gente, que aqui é o novo Paulo, porque o Paulo que a gente conhece é um cara que se indignava com os cristãos e prendia, perseguia. Ele consentiu com a morte de Estevão. É um Paulo que, se você pensa diferente de mim, porque eu carrego a verdade, eu persigo você. Eu capturo você. Agora é outro Paulo, gente. Porque ele ficou totalmente indignado. E o que ele fez? Ele conversa no linguajar deles. Ele fica muito bravo, porque tem vários e vários deuses, mas ele fala: olha, galera, vocês são bem religiosos, isso é muito bom, de verdade mesmo. Inclusive, tem um Deus aqui, esse cara é maravilhoso. Eu vou falar sobre ele. Que bom que vocês creem. Vamos falar sobre ele agora? Que bom que vocês têm fé. Mas vamos dar uma ajustada aqui. Ele fala na linguagem dele, na linguagem deles. Paulo não está prendendo pessoas, batendo em pessoas, está falando: pô, vocês têm fé, né? Vocês são bem religiosos, vocês acreditam em tantas coisas. Deixa eu falar sobre um Deus estrangeiro aqui, que vocês não conhecem muito bem. Eu vou apresentar ele para vocês. Continuando. Encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que neles há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui ele deu uma alfinetada. Só que você vê que a reação das pessoas não é nenhuma, pelo menos não é descrito aqui. Ele fala: esse Deus, que é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, Atos 17, 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos,
para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Aqui ele dá mais uma alfinetada porque os gregos se consideravam superiores a outras pessoas, e aqui ele fala que de um só fez ele todos os povos. Continuando. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso aqui, gente, é o próprio Paulo citando um poeta, Epimênides. Ele cita esse poeta, só que esse Epimênides escreveu essa poesia, esse poema para Zeus. E Paulo cita. Falou, olha, esse poema que diz, eu vou ler mais uma vez, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, está certíssimo esse poema. Ele só tem que ser dedicado para um outro Deus, que é o Deus verdadeiro. Mas ele cita o poema deles, ele está falando a linguagem deles. Aqui é outro Paulo, é outro Paulo, está anunciando o evangelho, citou um poema deles, falou, esse poema está certinho. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, está corretíssimo. Só que não é para Zeus. É para esse Deus que eu estou apresentando para vocês. E ele continua, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Esse somos descendência dele é Arato, é um hino para Zeus. E ele fala, tá certo, só que é para o Deus desconhecido, que eu estou apresentando para vocês. O hino tá certo, o poema tá certo, só que essa dedicação aqui é para Deus, o Deus que criou o mundo, o Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus verdadeiro, o Deus que não habita em santuário, feito por mãos de homens. E ele continua, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Paulo está pregando o evangelho, Paulo convidou ao arrependimento. Ele falou sobre arrependimento, e agora entra uma parte muito importante, porque mais uma vez, vocês entendem, eles estão no Areópago. Uma frase ecoa, quando o sangue encosta, encharca a poeira do chão, já não há ressurreição. E olha o que Paulo fala, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Antes de eu ler essa frase, mais uma vez eu quero que vocês entendam, lembrem da frase, das Eríneas, quando o sangue encharca a poeira do chão, já não há ressurreição, ok? Essa frase ecoa lá dentro, e Paulo fala o seguinte, pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de Cristo que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mais uma vez, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo, quando ele pregou o evangelho, ele não tirou a ressurreição. Paulo, ele não deixou menos pesado. Paulo, ele falou assim, não vou falar isso aqui, porque aqui as pessoas não acreditam nisso, ou porque aqui, não. Paulo, ele pregou a ressurreição. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Eles zombaram. Paulo tinha alfinetado algumas vezes aqui, mas em nenhum momento eles zombaram de Paulo, em nenhum momento pessoas foram para um lado e depois foram para o outro, em nenhum momento, mas quando Paulo falou de ressurreição dentro do Areópago, isso acontece. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago. Graças a Deus.
e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Onde eu quero chegar com isso, gente? Eu já estou finalizando.